Vocês pedem e eu estou aqui. Quando vocês me pedem alguma coisa nos comentários, eu venho aqui e faço o quê? Gravo um vídeo. E dessa vez eu vou gravar um vídeo falando sobre todas as ferramentas que eu utilizo no meu negócio, tá bom? E, gente, isso daqui é um vídeo muito importante, porque eu vou realmente abrir várias ferramentas que fazem parte da minha estratégia de negócios. Então, assim, várias dessas ferramentas eu tive que passar por outras tantas antes para chegar nelas. Ou seja, tem por trás de todas as ferramentas que eu vou falar aqui, tem um processo de escolha, tem um processo de teste. Então, o que eu estou te fazendo aqui em última instância é o quê? Eu estou te economizando muito tempo para você chegar nas melhores ferramentas de uma vez por todas. E além disso, obviamente tem uma questão de gosto pessoal. Cada pessoa prefere um tipo de ferramenta do que a outra, às vezes pela usabilidade ou às vezes por se identificar mais com a interface. Enfim, eu vou te falar aqui as que eu utilizo no meu próprio negócio. Então, assim, é bem skin the game. Eu tô falando o que eu faço aqui e vocês comentem aqui se vocês utilizam outras, o que vocês preferem, por que vocês não gostam de alguma que eu for falar aqui. E assim a gente segue o baile. Fechou-se? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui falando sobre nossas queridas automações, como não poderia ser diferente. Hoje em dia, deixa eu diminuir também aqui, afinal de contas, não sou tão importante. E hoje em dia eu só utilizo elas, as danadas, Ficom e Make.com, tá bom? Não utilizo mais N8N. O negócio é o seguinte, qual que foi o pensamento por trás dessa decisão de não usar mais N8N? Foi porque, primeiro, surgiu a Ficom no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. No meio da pedra tinha um caminho e chamava-se Ficom, tá bom? E a Ficom, ela com precificação absurdamente excepcional, com plano ilimitado e também devido a você não ter que atualizar um aplicativo que no caso seria open source, atualizar na sua máquina e por aí vai, você acaba tendo um ganho também muito grande, você não ter que ficar resolvendo pequenos probleminhas, ter que ficar se preocupando com as atualizações, ter que dar manutenção na sua máquina, no seu servidor, no caso, né? Então, isso, você tem um ganho de escala grande com isso, porque você acaba gastando menos tempo, tá bom? E aí, tem um grande ponto. O que acontece? A gente migra, né? Então, tudo que você consegue fazer no Make, você consegue fazer na Ficom e você consegue fazer no N8N, tá bom? Tudo. Não tem nada que você não consegue fazer em uma, que você consegue fazer em outra e por aí vai, tá bom? Então, isso é muito importante você ter bem fixado. Outro ponto, eu poderia continuar tendo essa comodidade de não ter de não ter os contras, né, de ter o seu próprio servidor, contratando o plano de hospedagem em nuvem diretamente da N8N, aí funcionaria como Make, como a Ficom. Entretanto, eu acabei optando eu já tinha mais fluxos no Make, tá? Então eu acabei optando por manter apenas o Make. Fechou? E também, você contratando o N8N vai ficar o mesmo preço ou mais caro que o Make, que por sua vez já é mais caro que a Ficom, tá bom? Então, esse foi o meu processo de decisão aí de atualmente utilizar. Então, todo novo projeto, todo novo cliente, todo projeto pessoal, eu só utilizo uma dessas duas plataformas de automação, famosos integradores, que são maravilhosos. Sem eles, na verdade, eu não teria minha empresa, e muito menos uma empresa sem funcionários, né? Eles são... Às vezes eu falo isso, o pessoal leva para um lado de tipo... quando eu falo isso de eu tenho vários funcionários trabalhando por mim 24 horas por dia, que são as automações, né? Esse pessoal leva para um lado meio sensacionalista, mas não é. É realmente isso. Tem várias tarefas que eu poderia ter pessoas por trás, trabalhando, fazendo, só que eu não tenho graças à automação, tá bom? E é um ponto que é muito, como a gente pode falar, é um ponto muito polêmico. Eu já conversei com você sobre isso, porque é complicado saber que com automação, a gente tira vagas de empresas, de emprego, empresas que a gente presta consultoria e faz projetos, né? Então a gente realmente tira vagas de emprego, tá? Mas ao mesmo tempo a gente ganha produtividade ali pro pequeno empresário, né? Então existe um ganho também, né? Nisso. É um negócio complicado, mas, entretanto, contudo, todavia,
é o que eu faço, eu gosto muito de fazer automação e eu acho que eventualmente a gente também cria novas vagas, como por exemplo, vocês aprendendo automações é uma profissão ultra mega requisitada, automação, inteligência artificial, porque várias empresas, várias pessoas não têm o tempo de pegar um tempo, igual você está fazendo aqui, e aprender essas habilidades, aprender essas ferramentas que eu vou falar aqui no decorrer dessa aula. Então, assim, várias pessoas não têm essa possibilidade, né? De parar o dia delas, de parar o trabalho delas e aprender. Então, o que ela faz? Ela contrata, tá bom? Então, você cria várias novas vagas de emprego também. Maravilha! Agora a gente vai ir para a parte de inteligência artificial já. Antes de mais nada, tudo que eu falar aqui, provavelmente todas as ferramentas que eu falar aqui, eu já tenho um vídeo onde eu utilizo ela, onde eu integro ela em alguma automação, então é por isso que eu sempre falo. Quer se inscrever no canal? Fico muito feliz. Só que eu peço encarecidamente que você só se inscreva se você for ver todos os vídeos. Isso é um recado muito importante que eu tô sempre falando. E não é que eu tô desprezando o número de inscritos, pessoas inscritas, mas é porque simplesmente eu não quero números nesse canal. O meu objetivo aqui é verdadeiramente ensinar vocês. E como a gente tá aqui fazendo vários vídeos, é quase um vídeo por dia, aqui eu tô sempre referenciando vídeos passados. Então leve isso daqui como um grande cursão, tá bom? Onde você tem que ver todas as aulas. E se você pular uma aula, às vezes você fica perdida nas próximas e você não aprende de verdade. E como o objetivo de um professor, que eu me considero aqui, é ensinar, eu só vou ser realizado e bem sucedido na profissão, né? Se eu tiver o que eu já tô tendo, né? Vários alunos aprendendo e colocando tudo que eu falo em prática, tá bom? Então só se inscreva, é um recado muito importante. A gente vai entrar aqui nas ferramentas, vamos falar tudo tintim por tintim. Mas é muito importante, só se inscreva se você for ver todos os vídeos. Ah, você quer ver só as ferramentas aqui? Não tem problema nenhum. Você vem aqui, pega o conteúdo, não tem problema nenhum. Mas não se inscreve, beleza? Então é isso. Vamos lá falar sobre ferramentas de IA. É óbvio, gente, que no dia a dia a gente acaba utilizando uma ou outra a mais. Mas eu vou falar algumas que eu uso, tipo assim, todo dia, tá bom? Em IA, porque senão eu ia fazer... Eu já tenho um vídeo aqui só de top ferramentas de IA. Então eu preferi deixar essa parte mais enxuta, tá bom? Então a gente já tá vendo a importância de você se inscrever e ver todos os vídeos. Já tem um vídeo só sobre ferramentas de IA, mas eu vou aqui detalhar e explicar também, porque o vídeo não é só falar ferramentas, senão eu compartilharia uma lista, né? Mas é explicar também o racional, igual eu expliquei com a de automação. Vamos lá. OpenRouter. OpenRouter nada mais é do que uma ferramenta que você consegue utilizar todos os modelos de linguagem de inteligência artificial. Então, dentro dele, você vai utilizar todos os modelos do ChatGPT, você vai utilizar todos os modelos do Gemini, você vai utilizar todos os modelos do DeepSeek, você vai utilizar todos os modelos, basicamente, que existem de linguagem de inteligência artificial, inclusive comparando respostas. Você pode mandar um prompt ali e pedir para que várias IAs diferentes te respondam para você ver a melhor resposta e até mesmo para você ir criando uma linha de raciocínio no seguinte aspecto. Ah, quero uma inteligência artificial para código. Qual que é melhor? Você testa lá e vê qual que é do seu grado, tá? O que você prefere. É óbvio que a gente vê em vários rankings, às vezes não aparece o cloud como a principal... como os principais, sendo o provedor dos principais modelos de inteligência artificial. Às vezes o cloud não aparece, tá bom? Realmente, não aparece. Entretanto, é muito comum a gente ver, eu que estou em comunidades na gringa de vibe coding, que a gente também vai entrar, que é basicamente códigos com inteligência artificial, tá bom? Sem você escrever o código propriamente dito. Tô em comunidade de automação e também de inteligência artificial, de uma maneira geral. E é impressionante como é que os programadores, para auxiliarem eles na escrita de código, gostam do cloud. E ele, às vezes, não está na lista, nos rankings, né? Que eu sempre falo para vocês. Por exemplo, do LLM Arena, né? Aqui a gente tem o leaderboard, né? Que vai ter o ranking ali. E muitas vezes, aqui tá a batalha que você também... Você manda um prompt e você escolhe um ou outro ali, uma resposta, outra resposta, para ver qual que é melhor, tá bom? Então aqui, se a gente vier aqui no leaderboard, no ranking, você vai ver que às vezes não tem o cloud, tá bom? Você sabia que R$10 é tudo que você precisa para aprender automação e descobrir como monetizar esse conhecimento? Clica no primeiro link da descrição, acesse o Caminhos da Automação e logo menos eu te chamo aí no WhatsApp pra gente trocar uma ideia, beleza? Agora bora continuar com o vídeo. Presente, por exemplo, de escrita, de web dev, aqui. Nesse caso aqui tá.
Mas em alguns tanques ele não aparece, tá? Tem o Opus 4.1, enfim. Mas em alguns tanques não aparece, mas você usando o OpenRouter, você consegue ver claramente que tem uma diferença ali nas respostas e que você pode ir criando sua linha de raciocínio ali a partir das respostas da OpenRouter. E fora isso, eu também utilizo o OpenRouter para integrar dentro das minhas automações, porque fica muito mais fácil você trocar de modelo para outro. E como a gente sabe que é muito rápida as mudanças no mundo da inteligência artificial, né? Tipo, do nada surge um modelo, igual surgiu um ano atrás, né? Ou pouco menos, 7 meses atrás, 8 meses atrás. O DeepSeek surgiu do nada, precificação absurda, muito bom, resultados excelentes, tarefas básicas mais barato e com o mesmo nível de outras que são mais caras, né? Então muda muito rápido. Com o OpenRouter, olha só isso daqui, gente. A gente vai no OpenRouter aqui, olha só. E se você clicar aqui em modelos, você pode clicar em qualquer modelo aqui. Você clica aqui em copiar, tem um botãozinho de copiar do lado do nome do modelo aqui. Aí você copia e cola na sua integração do OpenRouter. Pronto, você mudou o modelo. Então você troca do modelo que estava para um modelo novo, copiando e colando só. O que facilita muito para você não ter que ficar trocando módulos nas suas integrações, nos seus fluxos de automação. Se você não sabe do que eu estou falando, tá vendo? Tem que ver os vídeos, porque o que a gente mais fez aqui nesse canal é utilizar inteligência artificial dentro de fluxos de automação. Porque o que eu costumo brincar sempre também é o seguinte, que automação nada mais é do que a inteligência artificial aplicada no seu potencial máximo. Porque é a inteligência artificial utilizada em escala, né, no potencial máximo mesmo, tá bom? Então, eu sempre gosto de utilizar aqui o OpenRouter, porque qualquer mudança, qualquer novo modelo que surge, fica muito fácil de trocar, tá bom? De transacionar os modelos. Beleza, então essa aqui é uma dica muito grande que também ganha muita produtividade. Outra dica, essa daqui eu acho que é fenomenal. Acho que a gente eu já apresentei elas para vocês, essa ferramenta, o Replicate, né? Para vocês no vídeo sobre o Veo 3, né? Que eu faço vídeos utilizando o modelo de vídeos do Google pelo Replicate, que é o Veo 3, né? E o Replicate, gente, basicamente é tudo que eu quero. Ah, quero gerar imagem, eu vou no Replicate. Quero gerar vídeo, vou no Replicate. Quero editar um vídeo, vou no Replicate, tá? Quero editar uma imagem, vou no Replicate. Então, todos esses modelos vão estar aqui. Então, aqui você consegue ver vários modelos aqui. Então, tem Generate Speech. Então, quero gerar uma voz, você pode usar aqui também. Gerar música, editar a imagem, criar legenda para imagem. Tudo isso você vai ter por aqui, gente. E por que que... Aí eu vou te falar uma coisa. Por que que isso daqui é importante? Porque você não precisa ter conta em vários provedores de inteligência artificial. Porque o Replicate, ele nada mais é do que um wrapper. O que é um wrapper? Ele é um aglutinador de modelos de inteligência artificial. E eles são muito rápidos. Então saiu recentemente o Nano Banana, um modelo, sério, de criação e edição de imagem, novo modelo de criação e edição de imagem do Google. E aí, o que acontece? Em coisa de menos de uma hora já estava disponível aqui no Replicate, eu já testei também. Enfim, você pode integrar também o Replicate dentro das suas automações, tá? E você pode gerar imagens, vídeos ou o que você quiser, o output que você quiser, com o modelo que você quiser, também pela interface deles, tá bom? Então assim, é muito tranquilo. Você vem aqui em Sign In, você clica em Sign In, você vai criar sua conta no GitHub se você não tiver e clica aqui em Entrar. Depois que você fizer isso, você pode selecionar o modelo que você quiser e você vai ter interface para você ter as suas respostas ali. E o melhor, só paga por uso. Isso é muito bom, né? Então você não tem que ficar... Olha o Roberto Carlos, esse cara sou eu. Você não tem que ficar pagando $20 por mês. Não, você vai pagar pelo que você usar, tá bom? Isso eu gosto muito desse modelo de utilizar a API, porque você vai pagar apenas pelo seu uso, tá bom? Você não tem que ficar pagando mensalidades igual o ChatGPT, igual eu já falei pra vocês, não vale a pena assinar o ChatGPT justamente por isso. Você pode utilizar pela API, acessar os mesmos modelos, só que você vai pagar muito menos porque você só paga pelo que você usa. E o Replicate segue essa ideia e tem toda essa interface aqui pra você fazer isso, tá bom? Enfim,
é muito importante aí que você dê uma olhadinha no Replicate, porque vai te economizar, vai te ter acesso a todos os modelos de IA e vai te testar os modelos e ter resultados bem legais. Eu uso muito. Eu tenho uma aba que fica sempre aberta com o Replicate aqui no meu navegador. Tá sempre aberto. Outra ferramenta que eu não sei se eu tampei aí pra vocês, mas tá aqui embaixo. Olha só. Tá aqui o Cloud, tá na minha barra aqui de navegação do Windows, tá? Que é o Cursor. O Cursor nada mais é do que um editor de código, tá? Um aplicativo de editor de código, igual é o Visual Code que eu também uso, logo menos eu falo sobre ele. Mas a diferença é que ele tem uma IA embutida e muito preparada para lidar com códigos, tá bom? E você também pode escolher entre modelos diferentes de IA para escrever os códigos. E é muito legal, tá bom? É muito útil, é muito importante. Também já falamos, já usamos ela por aqui, tá bom? Então, aqui, recebi um e-mail. Sabe como é que é, né? A gente tem que estar sempre atento. Olha só isso aqui. Eu falo que tem vários negócios. Olha só. Tem mais uns celulares perdidos por aí. Tem mais aqui. Olha aqui. Tem mais dois aqui. Tem vários. Olha todo celular aqui. Eu tenho vários celulares porque um para cada negócio, né? Então a gente tem que estar sempre atento. Eu falo para vocês que eu tenho vários funcionários sem ser funcionários, vários funcionários de IA e automação. É por isso. Beleza. E aí agora tem coisas que eu utilizo literalmente todo dia. Para início de conversa, a gente tem isso aqui. Você só tá vendo esse vídeo aqui graças a essa ferramenta aqui que é o Loom. Que é o que eu uso para gravar os vídeos, que eu uso para me aumentar, para me diminuir, para me arrastar de um lado pro outro, para eu desenhar, para eu fazer aquela farrinha, soltar confete pro alto. Eu uso o Loom para gravar esse vídeo. Gente, aí tem um negócio, né? Eu falei pra vocês que eu comprei o Dadan no vídeo lá que eu falei. Como chama aquilo? Como chama aquele vídeo que eu falo da Epsumo, né? Que é um vídeo que eu falo como conseguir as ferramentas mais baratas, tá? Beleza. Eu falo do Dadan, que você vai fazer um pagamento único, tá? Em questão de 3 meses você paga cancelando a inscrição do Loom e assinando o Dadan, que a lógica é muito parecida, é mesmo o objetivo de aplicativo, você já paga o Dadan. Então é um investimento que você vai pagar uma vez no aplicativo e depois não vai pagar mais. Entretanto, contudo, todavia, eu não consigo largar o Loom. Ele é muito bom, ele é muito rápido, ele é fenomenal. Daqui a pouco eu vou tentar começar a usar o Dadan. Já garanti o Dio lá, porque tava muito bom. Mas eu não consigo largar o Loom. É caro. O pessoal fala, o plano que eu uso é $24 por mês, eu acho. É caro, eu sei que é caro. Mas, pô, é bom demais, tá bom? E é uma questão que eu sempre falo sobre ferramentas também. É que é o seguinte. Se você tem uma empresa que aquele custo é totalmente diluído, então se você está começando um negócio hoje do zero, tem um salário que você tem que sustentar sua casa enquanto você trabalha lá e tal, você vai pensar 2 vezes em assinar um aplicativo de gravação de tela, que é um detalhe, né? Por $24 por mês. Você vai procurar soluções alternativas, vai utilizar o OBS Studio e por aí vai. Mas se você já tem um negócio, são pequenos gastos, por mais que pareçam muito altos, né? São pequenos gastos que acabam que valem muito a pena. Igual eu tô falando aqui, isso aqui tá na categoria do quê? Dia a dia, tá bom? É um negócio que eu uso realmente todos os dias, beleza? E também para gravar pequenos tutoriais, para mandar para as pessoas, muito bom. O Loom é fenomenal, gente. Beleza. E aí a gente também tem o TextBlaze. TextBlaze, essa é uma extensão no Google Chrome que basicamente é um atalho. Você consegue fazer atalho de teclado. Então se você define o shortcut que você quer, que é o atalho mesmo. Se você, por exemplo, quiser escrever /Gustavo, você escreve aqui /Gustavo. Eita, não dá, é porque aqui também interpreta como um shortcut. Mas vamos supor, você escreve só que do outro lado, né? Aqui é só exemplo, Gustavo. Vai surgir ali, ao invés desse /Gustavo, por exemplo, um texto que você também pré-definiu na extensão, como por exemplo, Gustavo Lindo. Beleza, então é essa a ideia, é servir como um atalho. Então você coloca o shortcut aqui e escreve o texto que você quiser inteiro. Então é muito bom para atendimento para cliente. Então, quando eu, por exemplo, falo sobre os benefícios da comunidade 1P, que é a nossa comunidade de automação e inteligência artificial,
eu mando esse shortcut e já manda tudo que a gente tem. Então vai falar lá, mais de 140 aulas, suporte, curso de tal coisa, curso de outra coisa, curso de não sei o que. Fala tudo que tem lá, tá bom? Automação de WhatsApp, fala tudo. Então, como que eu faço isso? Com um shortcut, tá bom? Então esse TextBlaze eu uso sempre uma extensão gratuita de Google Chrome, deve ter de outros navegadores também. Beleza. A gente tem também o Perplexity, que é a inteligência artificial assim que eu mais uso no dia a dia, assim, eu também deixo sempre aberto ali uma aba de Perplexity, porque eu também não pago, tá bom? Já tem aquela dica que eu já dei pra vocês sobre a Vivo. Se você tem algum plano pós-pago na Vivo, você consegue assinar, ganhar um ano gratuito de Perplexity, tá bom? Vale muito a pena. O pessoal lá na comunidade toda tá usando o Perplexity. Quem tem Vivo tá usando o Perplexity. Quem não tem Vivo quer ir pra Vivo pra poder usar o Perplexity de graça. Então, baita economia também, né? Você pensa $20 por mês. Tudo bem que se não fosse a Vivo eu não assinaria não, mas enfim, eu uso muito. Inclusive já deve estar acabando esse, esse ano gratuito. Notion, como não poderia ser diferente. E aqui tem um detalhe, gente. Não é só o Notion. O Notion serve para tudo, gente. O Wiki serve para gestão barra criação de textos e conteúdo, né? Programação. Então, sabe aquele Kanban, né? Kanban de todos os vídeos aqui do canal. Eu vou fazendo a programação de quais são os seus vídeos pelo Notion, tá bom? Então, o que é um wiki também? Às vezes eu nunca expliquei isso para vocês. O wiki nada mais é do que um esclarecimento dos processos da sua empresa. Porque, vamos supor, se eu tenho um problema, Deus me livre, mas se eu tenho qualquer tipo de problema, se eu quiser passar para alguém fazer as tarefas que eu faço no meu dia a dia, tem que estar explicado ali como que eu faço tudo que eu faço, com quais ferramentas. Então, teria um tutorial de cada uma dessas ferramentas aqui que eu tô falando para vocês. Dentro do meu Notion tem um wiki, tem um tutorial de como fazer. Tudo que eu sei fazer, eu vou tentando documentar dentro de um wiki, e nesse caso está dentro do Notion. Você tem organização de clientes para saber tarefas de clientes. Você tem projeto para organização de projetos também. Tudo isso eu faço pelo Notion. Eu não sei falar como seria a minha vida sem o Notion. Na verdade eu sei, eu usaria o ClickUp, que eu uso também para fazer o roadmap da comunidade. Quer ver? Roadmap da comunidade 1P, que é a nossa comunidade, já falei para vocês. Esse roadmap aqui, ele é feito pelo ClickUp, tá? Então é todas as próximas aulas que vão entrar dentro da comunidade, tá bom? Enfim, mas eu usaria o ClickUp, mas eu amo o Notion, de paixão. E o melhor, gente, eu não pago o Notion. Olha só, impressionante, né? Óbvio que tem os planos pagos, mas eu não pago. Eu tenho coisa pra caramba lá e eu não pago. Ainda não tive a necessidade de pagar. Outra dica super importante, que eu já falei pra vocês também 1000 vezes, que eu tenho vários, trocentos blogs, trocentas redes sociais e tudo mais. E esse Uptime Robot é um aplicativo de... Eu tenho no iPhone, tá? Mas eu não sei se tem pra Android. Provavelmente, né? Tem pra Android. E se não tiver esse exatamente, tem outros, tá? Que ele me permite acompanhar se algum site meu caiu. Então, como eu tenho trocentos sites e blogs, eu tenho que ficar sempre atento para ver se estão todos certinho no ar. E quando tem qualquer tipo de problema com qualquer um dos meus sites, esse Uptime Robot, ele vai lá e me manda uma notificação. Seu site caiu. E se, por exemplo, foi no meio da madrugada e falou assim, esse site caiu, e ele já voltou antes de eu acordar, por exemplo, ele fala assim, seu site ficou fora do ar por 5 minutos. Olha só, é muito legal, é muito importante também. Então ele fica basicamente sempre acompanhando para ver se o seu site tá no ar. Isso aqui também, bicho, é uma mão na roda. Porque antes, o que eu fazia? Antes eu descobri isso, né? O que eu fazia? Eu tinha automação mesmo que ficava conferindo a disponibilidade. A disponibilidade não, como a gente pode falar? Se o site tá no ar, tá? Eu tinha isso manualmente. Na verdade, tinha só pros principais, tá? Só para os meus principais sites. E aí com o Uptime Robot eu tenho para todos, tá? Porque é um negócio que gasta muita operação em automação. Com o Uptime Robot cancelei tudo, eu economizei muito também, porque gastava muita operação nos softwares de integração de automação. Beleza, gente? Aí aqui a gente tem obviamente o Google Agenda. E como eu falei para vocês, como eu tenho vários negócios digitais e tudo mais, turma, o meu tempo é muito regrado. Isso significa que
Eu tenho uma agenda muito certinha. Então, de 7 até 7h30, eu vejo alguma coisa de um negócio específico. De 7h30 até 8, eu vejo outra coisa específica de um negócio. De 8h30 até 9h30, eu vou lá. De 8 até 9h30, eu vou lá. De 8 até 8h30, poxa, é normalmente dividido em 30 minutos ou são pequenos sprints de 30 minutos e 1 hora, tá? E desenvolvimento de uma nova vertente, eu vou lá e coloco o tempo ali. Então já tem um negócio aqui. Por exemplo, vamos supor que eu já tenho empresa 1P. Eu quero criar agora mais um produto para vender, para ensinar as pessoas dentro da empresa 1P. Eu vou ter que encaixar o desenvolvimento desse novo produto na minha agenda. E o Google Agenda basicamente tem uma tela só para ele aqui também. Eu tenho 3 telas. Uma basicamente só fica o Google Agenda, porque sempre quando passar do horário, eu já vejo ali e já vou para a próxima tarefa. Tem que ser muito regrado, senão a gente não dá conta de gerenciar todos os negócios que a gente quer ter, que a gente tem ideia, que a gente desenvolve, a gente não consegue colocar eles para frente. Tem que ser muito bem regrado, tá bom? Maravilha. Ainda mais quando você tem cliente também, você tem que separar um tempinho. No meu caso, é mais cliente recorrente, né? Então tem que separar um tempinho para ver se tá tudo certo com os clientes. Aí normalmente eu separo 1 hora para ver tudo de todos os clientes, tá? Uma vez por semana só. Enfim, cada um se organiza da maneira que achar melhor. Mas se você quiser ter vários negócios, você precisa ter uma rotina muito regrada, tá? Senão você acaba deixando de lado coisas que você não queria, não tá no seu planejamento deixar de lado. Você só não dá conta, você acha que tá sem tempo, mas na verdade não é isso. Não é que você tá sem tempo, às vezes tá organizando mal o seu tempo e não tá tendo a disciplina de seguir a sua organização, tá? E também tem o Visual Studio. Muita pessoa usa o bloco de notas para escrever qualquer coisa. Tudo que é código seja de automação, para editar alguma coisa, seja código para construção de site, que é CSS, HTML, né? Eu costumo editar e ler os códigos, eu copio seja de onde eu estou fazendo o site, ou seja de onde está o texto, né? Do ChatGPT, por exemplo. Eu peço pro ChatGPT, faça a base de um código para tal coisa. Eu vou lá e jogo pro Visual Studio para eu ler ali o código, fazer as alterações que eu quero, tá bom? Então eu uso muito como bloco de notas também como chama? Para código, beleza? Então eu uso muito também o Visual Studio no dia a dia gratuito, tá? Beleza. A API de WhatsApp, que é algo que está muito presente, que a gente está sempre ensinando aqui, né? Questões relacionadas a fluxos, automação de WhatsApp, automação de atendimento no WhatsApp, agendamento via WhatsApp, tudo isso que é muito útil para grande parte dos profissionais. É a melhor maneira de você começar a conseguir os seus primeiros clientes, se ofertar para profissionais também autônomos, por exemplo, sei lá, psicólogo, nutricionista, escritório de advocacia, tudo isso que a automação evidentemente significa um ganho de tempo e às vezes de dinheiro para aquele profissional, tá? Então faz muito parte da minha operação. Então atualmente eu estou usando 2 APIs, tá? A Mega API e a ZAPI. A ZAPI já é a que eu mais recomendo ainda. Ela é a mais robusta e tal. Mas eu disse também recentemente que eu ia começar a testar outras opções também pela questão de preço. E aí, eu cheguei na Mega API. Eu estou em fase finais de testes. Vou gravar também, ensinando tudo sobre a Mega API, como fazer os fluxos utilizando a Mega API. Inclusive tem várias integrações nativas, tá? Em vários softwares de automação. Mas assim, tá funcionando lisinho. Eu tô em fase final de teste. Eu já tô até recomendando aqui, eu já tô até falando aqui, porque eu já tô utilizando, já comecei a passar a utilizar a Mega API em alguns negócios meus, tá bom? Então, custo melhor que a ZAPI, tem todas as funções da ZAPI, uma alternativa aí. Por enquanto, ainda não recomendo, porque eu ainda tenho que testar algumas coisas relacionadas à escala. E também repassar alguns detalhes da documentação. Que eu já vi que não. Que tem alguns pequenos detalhes que não tem que tem na ZAPI e não tem na Mega API. Mas eu tenho que confirmar certinho quais seriam as limitações. E quando sair, eu gravo um vídeo só sobre isso para vocês, tá? Aí, beleza. A gente tem também agente de AI chatbot. Então, se você
vamos supor, você quer fazer uma automação de WhatsApp rápida com agente de inteligência artificial. Você tem algumas possibilidades, né? Você tem o GPT Maker, você tem até o bot conversa também tá indo por essa vertente. E você tem a AmblerTalk. A AmblerTalk é a que eu gosto e recomendo. Já gravei 2 vídeos sobre a AmblerTalk. Um review geral e o outro vídeo foi criando um agente, fazendo o agente de IA dentro da AmblerTalk para responder os seus leads e seus clientes. Tanto para suporte quanto para fechamento de vendas. Enfim, eu recomendo muito a AmblerTalk. Se você não quiser pegar e fazer uma automação do zero, utilizando uma API de WhatsApp na Ficom e no Make, tá? Mas a AmblerTalk é uma solução que você vai conseguir colocar no ar mais rápido. E eu explico também, eu tô gostando bastante dela como alternativa. Entre as principais que todo mundo usa, né? Zaya. É o Zaya que eu tava na minha cabeça. Então, Zaya, GPT Maker e AmblerTalk. AmblerTalk, pra mim, é a mais user-friendly e que você vai colocar mais rapidamente no ar. E tem integração também tanto nativa, tanto com a Ficom quanto com o Make, que você vai conseguir fazer. Vamos supor, você quer fazer um agente de IA na AmblerTalk, tá? Mas sempre quando alguém te chamar no WhatsApp, você quer cadastrar essa pessoa que te chamou no WhatsApp no seu CRM, tá? Você consegue fazer a junção, você consegue integrar a AmblerTalk dentro da Ficom, por exemplo, e na Ficom você manda o usuário que entrou em contato com você na AmblerTalk para o seu CRM. Então, é difícil você desvencilhar. Se você quiser ter uma coisa mais completa mesmo, um fluxo mais completo para você ter um controle 360 dos seus leads, do seu suporte, vai ser necessário fazer algum tipo de integração, mesmo utilizando uma solução mais completa e mais rápida de você colocar no ar um agente de IA para responder clientes e leads. Você vai precisar, tá bom, de um integrador como a Ficom e o Make. E aqui e-mail marketing já é algo que antes eu utilizava o ActiveCampaign, tá? E eu já migrei todos os meus negócios para o Brevo. Terminei foi um processo, na verdade, de 1 ano, tá? Eu demorei 1 ano para migrar todos os meus negócios, o e-mail marketing, tá? Do ActiveCampaign para Brevo. E migração concluída com sucesso, economia com sucesso. E, óbvio, tem algumas funções que tem no ActiveCampaign e não tem na Brevo, mas no meu caso não me afetou em nada. Tudo que eu tinha antes eu tenho agora, pagando menos e rodando lisinho, tá? Muito bom. É chato fazer migração de CRM, é chato fazer migração de CRM e de ferramenta de e-mail marketing. Normalmente elas estão uma junto com a outra, né? Mas enfim, de e-mail marketing é chato fazer a migração, por isso que eu demorei tanto. Mas foi concluído e pra mim, por enquanto, tá perfeito, tá? Blog. Já falo novamente, tenho vários blogs dentro da empresa 1P, né? Dentro da minha empresa. E quando é um blog, por exemplo, que o meu foco é afiliado, produtos, eu utilizo essa extensão aqui. É um plugin, na verdade. Um plugin de WordPress. E ela basicamente faz o seguinte. Ela vai pegar um produto que você está indicando ali, por exemplo, tá? Seja o produto da Amazon, seja onde você quiser, tá? Se você tiver um blog no exterior também, principalmente em inglês, né? Você consegue pegar produtos do Walmart, tá? Também colocar, e você vai colocar esses produtos em caixinhas bonitinhas, meio que já redirecionando a pessoa para aquele produto. Então vamos supor que eu tenho um blog de golfe. Eu coloco taco de... Lá eu coloco o taco de golfe em destaque ali e consigo fazer lista também. Então esse aqui é meu taco de golfe preferido. Esse aqui é meu segundo taco que eu mais gosto. E você consegue fazer essas listas. Me ajuda muito, tá bom? Eu gosto muito desse plugin. Ele também é pago, tá, gente? Mas é aquela história, né? Se você começa a crescer, se você quiser investir de fato no negócio, alguma coisa você tem que gastar. Para criar os blogs em si, né? Eu hospedo meus blogs, a grande maioria dos meus blogs, na hosting, tá? E todos os meus blogs estão em WordPress. Para acompanhar os meus blogs, em qual posição dos mecanismos de pesquisa os artigos dos meus blogs estão para determinadas palavras-chave. Eu uso essa extensão aqui, que extensão não, esse aplicativo que se chama Rank Pro. Rank Pro eu paguei também, pagamento único, lá
AppSumo também, que eu já expliquei pra vocês como pegar esses deals. E outro aplicativo que eu peguei na AppSumo, que também, mas esse aqui eu falei pra vocês já no outro vídeo. Inclusive, ele já deve estar saindo do ar, tá? Esse aplicativo aqui. Ele ficou muito tempo no ar, se eu não me engano, 1 ano no ar dentro da AppSumo com pagamento único, tá? É o ClickRank. O ClickRank, ele basicamente otimiza todo o seu blog de uma maneira muito automatizada e com parâmetros muito bem definidos para que você consiga melhorar o SEO, né? Para que seu site apareça para as pessoas nos mecanismos de pesquisa, tá bom? Então essas duas ferramentas aqui, eu peguei um deal que foi pagamento único, belezinha? Perfeito. E aí, gente, a gente tem várias outras ferramentas, tá? Mas muitas outras ferramentas mesmo. Essa daqui que eu já expliquei pra vocês, tá? O HTML CSS to Image, tem um vídeo só sobre ela. Eu ainda assino ela, mas eu também assino o Markup Go, que foi um deal, foi uma promoção de pagamento único também dentro da AppSumo, tá? Mas é uma ferramenta que eu uso muito para geração automática demais, e aí tem vários objetivos, tá? Por exemplo, redes sociais, imagens padronizadas para blogs, enfim, tem vários objetivos de você gerar presente para clientes, sabe? Imagens personalizadas a partir de código. Então você consegue gerar várias imagens, cada uma com, por exemplo, vamos supor que eu tenho 3 clientes. O Duda, o Guilherme e o João, tá? Eu consigo gerar uma imagem para cada um deles a partir do HTML CSS to Image. E assim, isso aqui foi só um exemplo que eu já citei. Eu gosto de citar as coisas que eu já falei para vocês conseguirem enxergar melhor. Mas esse HTML CSS to Image foi um exemplo para várias outras APIs, porque isso aqui são APIs. Esses dois aplicativos são APIs. Então a mesma coisa vale para vários outros aplicativos, igual o Buffer também, que em todo vídeo que a gente fez aqui de automação de rede social, a gente utilizou o Buffer. Mesma coisa. Então eu não sei, não tenho nem ideia de quantas ferramentas a mais eu utilizo dentro dos integradores. Dentro da Ficon, dentro do Make, eu não tenho ideia, mas são muitas. Só de você pegar aqui outras APIs, como por exemplo a Rapid API e a Apify, se a gente contar APIs que estão dentro desses dois marketplaces de API e colocar aqui, eu não tenho ideia. Eu uso muita coisa. Então são muitas outras ferramentas, mas que eu preferiria gravar. Igual eu gravei um vídeo só sobre ferramentas de IA que eu utilizo, eu gostaria de gravar um vídeo só sobre as APIs que eu utilizo. Mas aí vocês têm que comentar aqui que eu gravo um vídeo também especificamente sobre elas. Mas assim, bicho, é muita ferramenta mesmo. Eu dei aqui esses dois exemplos só por quê? Porque para vocês entenderem do que eu tô falando aqui. Fechou, gente? E se você quiser aprender sobre automação, que foi nossa conversa aqui foi muito embasada em automação, recomendo muito que você entre pelo menos no caminho de automação, que são mais 5 horas de aula. Aqui tá em 4 horas, que é o scope inicial do projeto, mas são mais 5 horas de aula por R$10, tá bom? Esse preço aqui de 300, o pessoal pergunta, né, de 397, é que eu verdadeiramente acredito que poderia custar no mínimo isso, tá? Porque tem templates, tem o suporte, a gente tem que precificar também o suporte, mas nesse caso eu sou o único maluco que dá 5 horas de conteúdo, templates e suporte no WhatsApp, eu mesmo respondendo, porque eu gosto de conversar com vocês, por R$10. Então assim, poderia ser no mínimo isso aqui. Eu só não coloquei tipo mais, tipo, sei lá, 597, 797. Por quê? Porque pra não ficar um negócio meio tosco, né? Aí o pessoal, mas calma lá também, né? De 997 por R$10. E realmente fica meio tosco mesmo. Mas é porque o que eu quero dizer é que poderia custar muito mais de verdade. Então tá aqui, caminhos de automação. Entra aí que assim que você entrar, eu te chamo no WhatsApp e a gente troca uma ideia. Obviamente que eu vou te chamar automaticamente no WhatsApp e depois eu mesmo que vou responder pra vocês. A gente vai trocando uma ideia. Fechou, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Um abraço pra vocês. Até o próximo. E valeu!